Olá, galerinha, tudo bem? Professor Abel Neto, estamos aqui para reforçar o nosso conteúdo ministrado em sala de aula e também para tocar em alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante é para dizer para vocês que, nesse momento, a melhor saída que nós temos é ficar em casa. E nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas de vocês e a gente poder dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Então, hoje, eu vim aqui falar para vocês, mais direcionado para os alunos do terceiro ano do ensino médio, né? Uma vez que a gente está trabalhando esse conteúdo que a gente vai ministrar, que é a parte de bioquímica celular, ou seja, a composição química dos seres vivos. Mas isso também não quer dizer que o aluno do primeiro ano não seja contemplado, assim como do segundo também, uma vez que estão estudando para o vestibular, tá? Então, dando início à nossa aula, a gente vai falar aqui de uma das classes importantes dos compostos orgânicos, tá certo? Dos compostos orgânicos, que é o grupo dos carboidratos. Lembrando que, para ser orgânico, as condições, primeira, é que o composto tem uma macromolécula, uma molécula carbônica grande, tá certo? E a outra e principal é que tenha o carbono como elemento principal. Então, hoje, a gente vai falar aqui dos carboidratos. Lembrando que essa classe de composto orgânico tem outras denominações também. Eles também podem ser chamados de glicídios, e ainda podem ser chamados de hidratos de carbono, baseado principalmente na sua composição química, porque esses compostos orgânicos, eles são constituídos principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio, e não apenas, tá certo? Mas outra denominação também usada para essa classe de composto orgânico muito importante é o nome popular açúcares, tá certo? Então, é outra expressão que é dada a eles. Professor, em que alimentos, em que nutrientes a gente vai encontrar esse composto, né? A gente tem alguns exemplos aí na imagem, né? Que é nas frutas, nas massas, como pão, macarrão, né? Então, alguns vegetais, enfim. Geralmente, esses compostos orgânicos, eles são adquiridos através da alimentação em compostos de origem vegetal, tá certo? Então, vamos começar a nossa aula, né? Primeira coisa importante é a gente lembrar que os carboidratos, eles vão exercer principalmente duas funções, tá certo? Que é a função fonte energética, como sendo a principal, e ainda a função estrutural. A maioria dos carboidratos vão exercer essa função de fonte energética, tá certo? Dentre as quais a gente poderia destacar aqui a glicose, tá certo? A glicose, que é o combustível primário das células, tá certo? Então, que grupo pertence a glicose nessa classe de composto orgânico? É isso que a gente vai falar nessa nossa aula, beleza? Então, vamos começar a nossa aula, galerinha. Bom, funções e classificação. Bom, os carboidratos, eles são subdivididos em 3 grupos, tá certo? Quais são eles? Os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos, tá certo? Bom, pelo próprio termo, já dá para a gente tirar algumas definições e características desses grupos, tá? Por exemplo, esse prefixo mono, de monossacarídeo, significa o quê? Significa tá certo? Isso dando alusão a ele ser um composto de cadeia simples, ou seja, de molécula pequena, tá certo? Logo, se é de molécula pequena, ela é de fácil assimilação pelo organismo, tá certo? Facilmente o organismo já consegue assimilar. Então, não precisa ser digerido, tá certo? Não precisa ser quebrado. O organismo facilmente absorve. Uma coisa importante de se frisar, de se relembrar, porque esse conteúdo já foi até ministrado em sala de aula, é que os monossacarídeos, eles são designados por uma fórmula química geral. Não sei se você lembra disso. Não é mais que CH2O que multiplica N. Lembrando que esse N, ele corresponde ao número de carbonos da molécula, tá certo? Todo monossacarídeo, ele vai ter de 3 até 7 carbonos em sua molécula. Ou seja, as denominações dos grupos de monossacarídeos ou subgrupos seriam de trioses até heptoses, tá certo? Então, quando um monossacarídeo tiver 3 carbonos na molécula, como é que vai ficar a estrutura dele? C3H6O3, tá certo? Então, o nome, triose. Então, vai ser de 3 até 7. Então, vai ser de triose até heptose, a nomenclatura desses compostos orgânicos aí, que formam os monossacarídeos. Coloquei aqui no nosso slide, né, os exemplos mais citados, mais cobrados, tá certo? Que são o grupo das pentoses, deixa eu dar um destaquezinho aqui, ó, e o grupo das hexoses. O que são pentoses? São monossacarídeos que apresentam 5 carbonos em sua molécula, né? E hexoses
são aqueles que apresentam 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos em sua molécula, tá certo? Então, quais são as pentoses conhecidas, né? Muito cobrado nos vestibulares, por sinal, são a ribose e a desoxirribose. Ó, só lembrando que ribose e desoxirribose são dois carboidratos do grupo dos monossacarídeos com função estrutural. A gente precisa lembrar que ribose é o açúcar estrutural da molécula do RNA, tá certo? Enquanto que a desoxirribose é um açúcar estrutural encontrado na molécula de DNA. Lembrando que RNA e DNA são nucleotídeos, tá certo? São as moléculas mais importantes envolvidas na síntese proteica, tá certo? Na produção das proteínas. Então, e não esquecendo também que o DNA, né, é a molécula da hereditariedade, devido ao seu poder de duplicação semiconservativa, tá certo? Que será repassada de uma geração para outra. Então, a ribose e a desoxirribose são monossacarídeos, que apresentam 5 carbonos em sua estrutura, daí ser denominadas como pentoses, tá? Outro grupo também muito cobrado de monossacarídeos é o grupo das hexoses, e aí destaque para a nossa glicose. Vou tornar a repetir o que eu falei agora há pouco, né? A glicose, ele é considerado o nosso combustível primário, tá certo? O combustível primário das células. Quando a célula precisa de energia, o primeiro composto que ela sempre utiliza vai ser a glicose, até porque, repito, é um monossacarídeo de molécula simples, né? E não precisa sofrer digestão. Professor, a única hexose presente é a glicose? Na realidade, não. A glicose, a frutose e a galactose também são hexoses, tá certo? São alguns exemplos desse grupo aí. Então, é bom gravar esses dois grupos, né? As pentoses, que é a ribose e a desoxirribose, e as hexoses, que é glicose, frutose e galactose, até porque uma coisa importante de se frisar, que a gente vai falar mais lá para frente na nossa aula, é que as hexoses estão envolvidas na produção dos disacarídeos, que é um grupo que a gente vai falar mais à frente, tá certo? Continuando, meus queridos. Bom, o outro grupo, né, o segundo grupo de carboidratos é o grupo dos oligosacarídeos. Olha só, pegando a essência do termo novamente, ó, esse prefixozinho aqui, ó, oligo, significa o quê? Significa poucos, né? Poucos açúcares, né? Bom, para essa aula, pessoal, pouco é de 2 até 10, tá certo? Então, quando a gente tiver uma molécula de carboidrato resultante da união de 2 até 10 monossacarídeos, tá certo? A gente vai ter um oligosacarídeo. Professor, uma dúvida. Como é o nome da ligação que une os monossacarídeos? É a ligação peptídica? Não. Muita gente tem essa dúvida, né? Se troca isso aí. Na realidade, é o nome da ligação que é mais dita, mas na realidade, o nome da ligação que une os monossacarídeos para formar um oligo ou um polissacarídeo, que a gente vai ver lá na frente, é chamado de ligação glicosídica, tá certo? E um detalhe interessante, pessoal, é o seguinte, que na polimerização, ou seja, na união dos monossacarídeos, essa ligação glicosídica é uma reação de síntese por desidratação, ou seja, na união dos dois monossacarídeos, ou de vários monossacarídeos, vai ter sempre a liberação de moléculas de água. De cada ligação glicosídica, uma molécula de água vai ser liberada na sua formação, tá certo? Bom, aí eu coloquei aqui o seguinte, ó, oligosacarídeos e disacarídeos. Professor, eu geralmente não ouço falar nesse nome oligosacarídeos, é porque na realidade, vamos lá, de novo, para ser oligo, tem que unir de 2 até 10 monossacarídeos, tá certo? Mas geralmente só é citado nos livros os disacarídeos, ou seja, é um oligosacarídeo resultante da união de 2 monossacarídeos. E lembrando o que eu falei antecipadamente, esses disacarídeos unidos, tá certo? São do grupo das hexoses. Quem são as hexoses? Glicose, frutose e galactose, tá certo? Só para lembrar. Então, quem são os disacarídeos? São 3, ó. Sacarose, lactose e maltose, tá certo? Uma coisa importante e que é para frisar, porque é uma coisa que é comum, todo disacarídeo vai ter glicose em sua estrutura. Então, por exemplo, sacarose é glicose mais frutose, tá certo? Lactose é glicose mais galactose. E no caso, a maltose vão ser 2 moléculas de glicose que vão estar
unidas, tá? E lembrando que, para formar a ligação glicosídica, que eu vou marcar aqui para vocês, ó, vai ter a perda de uma molécula de água, porque é uma reação de síntese por desidratação. Para formar a ligação, tá certo? É síntese por desidratação. Para quebrar a ligação, adiciona-se água, que é reação de hidrólise. Beleza? Perfeito. Bom, aí eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, para o seguinte, olha só. Uma coisa que é muito comum hoje, né, ó, que se fala mais, vamos dizer assim, é a questão da intolerância à lactose. O que é um intolerante à lactose? É uma pessoa que tem uma dificuldade, né, de digerir, ó, de quebrar esse carboidrato, né, esse disacarídeo que é a lactose. Eu, inclusive, sou intolerante à lactose. Mas o que é isso, professor? Na realidade é o seguinte, a gente tem uma produção insuficiente ou não produz de jeito nenhum uma enzima que é responsável pela digestão da lactose, que no caso é a lactase, tá certo? Uma enzima intestinal. Então, tem gente que tem essa intolerância de forma parcial, ou seja, que pode até comer algo que tem a lactose, mas não vai fazer muito bem, né? Ou então, ela vai fazer bem dependendo muito da quantidade que ela vai consumir, tá certo? Então, é bom evitar. Por quê? Porque ela vai causar, como não vai ter a digestão dessa substância, ela vai provocar alguns efeitos, né, na região intestinal, por exemplo, um aumento do volume abdominal, isso em decorrência da formação de gases, tá certo? E isso também vai provocar o arroto, a flatulência, entendeu? Então, assim, fisiologicamente não vai fazer bem. Então, se você tem esse distúrbio, vamos dizer assim, é bom evitar essas substâncias. Bom, e o último grupo, né, ó, é o grupo dos polissacarídeos, tá certo? Polissacarídeos são carboidratos maiores, né? Por quê? Porque eles são resultantes da união de acima de 10, né? Acima de 10 monossacarídeos, tá certo? Então, ao contrário dos demais anteriores que a gente já falou, que são solúveis em água, não é? Os polissacarídeos, eles são geralmente insolúveis, porque eles são grandes, tá certo? Então, vão ter que passar por um processo de digestão. Tá certo? E, bom, e como já foi frisado, ó, a função dos carboidratos é basicamente energética, né? Ó, e a função estrutural. E eu fiz esse quadro aqui, resumo, né? Para você saber, ó, que tem polissacarídeo de origem animal e vegetal com as funções. Por exemplo, quem é o polissacarídeo de origem animal com função energética? É o glicogênio. Qual o maior reservatório de glicogênio que nós temos no corpo? É o fígado. Mas, além do fígado, a gente também vai ter o músculo estriado esquelético, né, que é a musculatura mais abundante que nós temos no corpo. Também as células escamosas da vagina também é rica em glicogênio, tá certo? Inclusive, o pH ácido da vagina é em decorrência da ação fermentadora das bactérias da flora normal da vagina, chamada de bacilo de Doederlein, né, que diminui esse pH, prevenindo algumas infecções. O polissacarídeo estrutural dos animais é a quitina. Cuidado, quitina e não queratina, tá certo? Queratina é uma proteína. A quitina, ela é encontrada naquela carapaçazinha do exoesqueleto dos artrópodes, na parede celular dos fungos, tá certo? Bom, e nos vegetais, professor? Quem são os polissacarídeos? O energético é o amido, ó, encontrado em algumas frutas, né? Sementes, tá certo? E com função estrutural é a celulose, né? Encontrado na parede celular das células. Então, isso é para dar resistência, né? As células vegetais são resistentes em virtude da celulose. Inclusive, nós não conseguimos digerir a celulose, né? Em decorrência também dessa rigidez, tá? Bom, eu coloquei duas questõezinhas aqui para a gente praticar, rapidinho. Primeira, ó, a intolerância à lactose pode causar grande desconforto aos seus portadores e provocar quadro de diarreia. Com relação à intolerância à lactose, é correto afirmar que, letra A, o leite da cabra é o alimento indicado para substituir o leite da vaca. Ambos têm lactose, então não vai fazer diferença nenhuma. B, se trata de uma alergia desenvolvida pela ingestão de proteína? Não, carboidrato. Letra C, se desenvolve somente em recém-nascidos? Não, também no adulto pode acontecer, né? Pode desenvolver. D, alguns pacientes podem tolerar pequenas quantidades de lactose presente nos alimentos. Essa é a correta, como eu falei para vocês. Tem gente que tem essa intolerância de forma parcial e outros de uma forma mais total. E a última questão, para a gente fechar, é a segunda. Vamos lá. Ó. O amido é um carboidrato presente em grande quantidade na farinha e é a principal forma de armazenamento de energia das plantas.
ocorrendo principalmente nas raízes, frutos e sementes. Bom, nos mamíferos, a reserva de carboidrato correspondente ao amido, nos mamíferos, ou seja, nos animais, quem é que corresponde ao amido? Quem vai corresponder ao amido vai ser o glicogênio, né? Lembrando que o maior reservatório de glicogênio no nosso corpo é o fígado, né? O que é o glicogênio? É um estoque de glicose. Quem leva essa glicose para o fígado? É a insulina produzida pelo pâncreas, portanto, a alternativa correta é a letra C. Meus queridos, eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Um abraço!